Fala aí, rapaziada do nosso canal Lances Inéditos, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E notícia de última hora aí, Corinthians se aproxima de um acerto com o atacante Pedro Raul. E o Pedro Raul pode ser o novo atacante do Corinthians. E, na minha opinião, o Pedro Raul é bem mais jogador do que o Yuri Alberto, né? Yuri Alberto que tem deixado muito a desejar. Desde o ano passado não vem jogando bem no Corinthians. Então o Pedro Raul seria uma ótima contratação aí. Chegaria realmente aí para assumir a camisa 9 do Alvinegro Paulista. Antes de soltar o vídeo aí, para a gente estar analisando aquilo que os comentaristas falaram, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Corinthians, tudo do Timão, você encontra aqui no nosso canal Lances Inéditos. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Tá, notícia urgente. O Corinthians está muito próximo de contratar o atacante Pedro Raul. Segundo a apuração aqui da ESPN, a venda do jogador do Toluca ao Timão está por detalhes, Toluca do México, tá? O martelo pode ser batido até amanhã, quarta-feira. Pedro Raul, de 27 anos, chegou ao futebol mexicano no meio de 2023 após ser negociado pelo Vasco. Informação do momento, apuração da ESPN, no espn.com.br, tem mais detalhes. O Corinthians está próximo, por detalhes. Aí eu já não sei também até onde é o por detalhes. O problema são os detalhes. O detalhes talvez seja assim, por exemplo. Do medidor. É isso. Em qual escala? Na escala Augusto Melo ou na escala padrão? Essa é a questão. Porque dependendo do detalhe, pode ser assim, o detalhe às vezes é o clube saber, às vezes é assinar o a contrato, proposta chegar, o jogador tá ciente também, né, Zupac? O técnico do Toluca é o Renato Paiva, o português que foi técnico do Bahia na última temporada. O Pedro Raul chegou para jogar, perdeu espaço porque foi muito mal. O 2023 do Pedro Raul foi muito fraco tecnicamente no Vasco e no Toluca. Vamos esperar. Tratando-se de Corinthians, a gente tem que falar com certeza quando o jogador estiver jogando. Não é nem quando ele estiver treinando. Quando ele estiver jogando, aí a gente pode ter certeza que o Pedro Raul é jogador do Corinthians. Se por um acaso vier a ser, é um atleta que vem para tentar incomodar o Yuri Alberto ou para brigar por uma posição. Dois jogadores que não vêm bem, né? O Corinthians precisa do Yuri Alberto de 2021 e o Yuri Alberto e o Pedro Raul de 2022. É verdade. Os dois de 23 ajudam muito pouco o Corinthians. Em 24, vamos ver, se de fato for contratado, ele vem para tentar fazer uma sombra para o Yuri, mas é um jogador que também precisa se recuperar. Não se provou ainda em time grande. Mas é bom esperar, porque tratando-se desse Corinthians, só quando estiver jogando, aí a gente pode ter um pouco mais de certeza. A gente tem uma tela com os números do Pedro Raul no Vasco e também no clube mexicano para a gente fazer uma comparação. O Mário Marra aqui no Sport Center de manhã, quando estava naquele papo de Gabigol, etc., nem tinha o nome do Pedro Raul na conta. E a gente estava falando, caramba, se não vier o Gabigol, se não for a contratação do Gabigol, olha a pressão que joga no cara que for contratado. Isso. E o cara que pode ser contratado é um cara também que já vem com um rótulo em cima dele de não ter dado certo no Vasco. Então você, além de expor o seu clube que não conseguiu fechar com o Gabigol, você expõe a sua próxima contratação. O que dá para esperar do Pedro Raul e de toda essa situação? E a gente aqui, nessa edição do programa, falou quando, teoricamente, o Corinthians se interessava no Rafael Borré, que se você não traz o Gabriel Barbosa, mas traz o Borré, você não está fazendo feio. Mas sabemos, o tempo passou e as coisas aconteceram de um outro jeito, com um certo padrão. Então, como não é uma coisa que está sacramentada e, evidentemente, o Pedro Raul ainda não jogou pelo Corinthians, talvez isso aí seja só mais uma historinha para tomar o lugar da questão do patrocínio, da não contratação do Mateuzinho. A gente sabe como as coisas têm sido feitas no sentido da, entre aspas, estratégia de comunicação da diretoria do Corinthians. Agora, falando sobre o Pedro Raul, que está aí, é um jogador de futebol profissional em atividade, ele teve um ano muito bom, despertou o interesse de alguns clubes aqui no Brasil para a temporada seguinte. A gente chegou a comentar aqui que o Vasco fez uma contratação que era oportuna, porque alguns clubes que possivelmente tinham mais orçamento para contratar o Pedro Raul, não se interessaram tanto assim porque já tinham essas posições ocupadas nos seus elencos. E ele talvez fosse um cara que ajudasse demais o Vasco, porque, digamos assim, o Vasco o contrata numa situação muito peculiar. Mas a coisa não funcionou.
ele de fato não brilhou, não ajudou o Vasco como se imaginava. Aí tomou o caminho de outro país, aparentemente está voltando. É muito difícil falar a respeito de um potencial que a gente viu, né, com a camisa do Goiás e desde então não conseguiu enxergar. Vamos ver se o Corinthians vai mesmo contratá-lo e nesse caso eu concordo com a análise do Gustavo. É um jogador para, em tese, trazer um pouco mais de pressão para o Yuri Alberto e quem sabe receber uma oportunidade em determinadas situações. Mas, de novo, o currículo da atual diretoria pede que a gente espere. À época, a aposta do Vasco fazia muito sentido, né? Sim. Agora o Corinthians contrata um jogador já observando esse histórico que não foi tão positivo nesse sentido. Veremos. Tudo bem com vocês? Bom, é engraçado porque às vezes a gente conversa sobre a não notícia, né? O que é assunto, o que não é notícia. Agora a gente também tem que analisar a não contratação no momento atual do Corinthians. Zupac, eu vou começar com você. Queria ouvir a sua opinião, porque primeiro sobre o Matheus França, tá? Depois a gente entra um pouquinho na situação do Garro e toda essa confusão agora. O Corinthians, boa noite ao Fansport. O Corinthians está inaugurando uma modalidade nova, né? Porque existe o jogador que você contrata, existe o jogador que você tenta contratar e não consegue, isso é do mercado, às vezes fica ruim para o clube, às vezes não, mas é do mercado. Agora o Corinthians está inaugurando uma modalidade nova, em uma semana, de sábado para terça, em 3 dias, 3, 4 dias, o Corinthians está inaugurando a modalidade de um jogador que você anuncia a contratação e ele vai embora. E ele vai embora. Sábado, o Lucas Veríssimo foi embora depois de o presidente anunciar que ele seria contratado em definitivo. Porque o contrato ficou ali voando, ninguém assinou o contrato, o clube Qatari chegou lá, fez a proposta, levou o jogador. E hoje o Matheus França, não consigo chamá-lo de Matheus França ainda, desculpa, foi embora também, pegou o avião, voltou para o Rio, depois de treinar no Corinthians, treino fechado e treino aberto. A gente, inclusive, tem imagens, tá? Bota aí, enquanto você pode colocar aí. No sábado, o Corinthians fez um treino no Parque São Jorge, a gente está vendo aí. Há muito tempo o Corinthians não treinava no Parque São Jorge. Está aí, esse de cabelo descolorido, saindo agora do quadro, é o Matheus França, é o Mateuzinho. E o presidente, na véspera, na sexta-feira, numa entrevista à TV Bandeirantes, no Jogo Aberto, ele anunciou a contratação. Falou, não, o Mateuzinho tá etc está treinando, etc e tal. Então, assim, é um negócio que estarrece pela vergonha que o Corinthians passa em situações como essa, porque o Corinthians discordar de cláusulas com o Flamengo é do jogo, e até acho que é importante que o Corinthians tenha alguém que sempre esteja pensando em colocar os interesses do clube à frente. Então o Corinthians entende que não dá para pegar jogador emprestado sem taxa de vitrine. A gente pode discutir, tem fundamento. O Corinthians entende que é melhor ter jogador emprestado com o valor de compra já pré-fixado? Beleza. O Corinthians não quer que peça o jogador para ele voltar antes do fim do prazo? Tá tudo certo. O Corinthians tem direito de pleitear por isso. E não são essas as discussões desse caso, na verdade. O que não dá para conceber é o presidente de novo anunciar um jogador que ele não contratou, esse jogador ser colocado para treinar, inclusive ficando exposto à lesão no treinamento, sem ter contrato com o clube, e pior, até por falta de inteligência, talvez, esse jogador ter sido publicamente mostrado. Então, assim, a gestão de futebol do Corinthians, mais uma vez, ela peca por ingenuidade, por falta de experiência, por falta de conhecimento, por falta de competência. O Corinthians tem hoje, de novo, a gente tem falado isso sistematicamente, porque os fatos se repetem. O Corinthians tem hoje pessoas à frente do futebol que não estão acostumadas a fazer futebol. Né? E isso é um ponto relevante demais. O Augusto Melo está descobrindo qual é a diferença entre ser oposição e situação. Oposição é tipo a gente, que só fala. Situação é quem vai lá e faz. E fazer futebol é difícil. E se você não sabe, e ninguém é obrigado a nascer sabendo, enquanto nunca fez, você bota alguém que sabe fazer. E o Corinthians não tem quem saiba fazer. Por isso, desculpa, André, me alongar, mas por isso, não, fica à vontade. em todas as negociações que o Corinthians precisou negociar com alguém, com algum outro clube, deu problema. Para liberar o Félix Torres do México, deu problema. Para sair o Ranieri no bid, precisou o Cuiabá cobrar o Corinthians lá, fazer o Pix, liberou o Ranieri. Vamos falar sobre o Garro. O Garro não vai jogar contra o Ituano. Quando é que vão pagar o Garro? O Lucas Veríssimo precisou envolver negociação, perdeu. Mateuzinho foi envolver negociação, perdeu também. O Corinthians só conseguiu contratar de fato jogadores que estavam, exceção feita ao Gustavo Henrique, jogadores que estavam livres, como o Hugo, que estava livre, e o Palácios, que estava livre. No mais, o Corinthians está sofrendo para negociar
com todo mundo e comete papelões como esse de o presidente anunciar o jogador vestir camisa, treinar e depois pegar o avião e ir embora. É muito feio, assim. São 21 dias de gestão do Augusto Melo e a palavra dele já não ecoa com certeza no torcedor. Demorou menos de um mês para o torcedor ter dúvidas sobre a veracidade das palavras do seu novo presidente. André, boa noite para você. Também quero ouvir Mari, a sua opinião. eu concordo com absolutamente tudo que disse o Gustavo e me assusta, mas me assusta muito ver uma das pessoas que respondem pelo departamento de futebol do Corinthians de maneira mais ativa nesse momento, que é o diretor estatutário, aquele que representa o clube, que não tem obrigação por liturgia do cargo, digamos assim, de ser um profissional, de ser uma pessoa capacitada, de ser uma pessoa com trajetória. Aliás, e isso não deve ser tomado ao pé da letra, mas é uma curiosidade que o fã de esportes talvez não saiba, o torcedor do Corinthians que não está prestando atenção talvez não se lembre. Rubens Gomes teve a sua última participação no departamento de futebol do Corinthians no ano em que o clube foi rebaixado. Já faz tempo, né? Foi 2007, mas a última participação dele, na última participação dele aconteceu isso. Ele é culpado pelo que houve? Não necessariamente, mas já faz muito tempo e o resultado, né, o desfecho, não foi muito agradável para a torcida do Corinthians, nem para o clube de maneira geral. E aí, quando perguntado a respeito da primeira parcela do pagamento do Garro, a resposta que o diretor de futebol do Corinthians, a única pessoa além do presidente Augusto Melo, que pode dar respostas para a torcida do Corinthians, aquilo que ele oferece isso é com o financeiro, não é com a gente. Qual é a chance de alguém que esteja fazendo um bom trabalho como diretor de futebol não saber se o clube já pagou a primeira parcela de um jogador que está sendo contratado? Qual é a chance? Qual é a chance? A mesma coisa dá para perguntar, a gente pode falar já da questão do contrato com a Bet, que vai entrar na outra... A gente vai entrar daqui a pouco, Daqui a pouco, tá bom. Eu vou entrar... Não, eu vou entrar também no departamento da pergunta qual é a chance. Porque tem gente querendo acreditar que o presidente do Corinthians se enganou, ele se confundiu em relação ao que ele disse. Mas daqui a pouco a gente fala. O clube, a instituição, nesse caso centenária, com dezenas de milhares de torcedores, não pertence a quem está tomando decisão momentaneamente. A passagem das pessoas, ela é efêmera, se colocada diante da história do clube, exceto no caso daqueles que construíram o clube. Aqueles que fizeram, que têm uma folha de serviços prestados importantes para o clube. Então, o que o clube faz, o que essa instituição gigantesca faz, no caso do Corinthians, é emprestar um cartão de visitas para você ter seu nome ali. Ainda existe cartão de visita. O clube empresta o cartão de visita e dá a essas pessoas um passageiro ar de relevância. É isso que acontece. E só. Então, essas pessoas, elas não são proprietárias do clube. Elas têm que zelar pela imagem do clube. Hoje, o Corinthians tem sido feito de trouxa por todo mundo que está do outro lado da mesa. E essa situação do Mateuzinho, ela só aconteceu por causa da vergonha passada no sábado com o Lucas Veríssimo. Porque o que o Corinthians está exigindo no contrato do Mateuzinho, exigindo no contrato do Mateuzinho, era justamente o que faltava no contrato do Lucas Veríssimo. Para que não houvesse uma debandada na última hora como aconteceu. O Corinthians está, pelo amor de Deus, então o Mateuzinho já tinha treinado. Não, gente, pelo amor de Deus. Sabe aquele filme, toca um alarme e sai todo mundo correndo, ninguém sabe para onde vai, para um lado, o cara tropeça na cadeira, cai, derruba a caneca com café. E, gente, tem isso, né, para pensar, né? Vamos atrás, então, vamos colocar as cláusulas do contrato do Mateuzinho. Agora? Então, tudo que o Corinthians falou na sua atual diretoria sobre a diretoria do Duílio, são os diretores anteriores que fizeram um contrato horroroso e por causa disso o Lucas Veríssimo foi embora na véspera da estreia do Campeonato Paulista. Essas pessoas fizeram o mesmo contrato com o Mateuzinho e quiseram colocar as cláusulas agora para que o Corinthians não passasse daqui a algum tempo pelo mesmo problema
que passou no caso do Lucas. Então, é horrível. É horrível para o clube. E ficam com essa coisa, não, agora a coisa mudou, isso aqui é o Corinthians, a administração mudou, a gestão é outra, nós não vamos permitir, nós não vamos fazer. Só que existe um método por trás disso, e quando a gente entrar no assunto do contrato da nova patrocinadora de camisa, eu vou explicar qual é o método. Não é um método bom, não é um método que você quer aplicar na sua vida ou nos seus negócios. Mas é um método, não se deixe enganar, não se deixe levar por, eu me confundi, eu não lembrava, eu não li direito. Não se deixe levar por isso. A gente vai conversar. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre o Mateuzinho, né? Mateuzinho que já estava treinando no Corinthians. O Augusto Melo já tinha até falado que ele seria jogador, mas não foi anunciado e o Corinthians desiste aí da contratação. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Lances Inéditos.